Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora vamos falar muito do futebol amador, principalmente do Cruzeirão da Massa. Vamos falar também do primeiro campeonato aqui da Areninha, do Barro Preto. Vamos falar também da Copa Zé Regino, tem rodada no final de semana, do Terrão. Vamos falar do Terrão, atualizar os times que já estão classificados para as quartas de final, tanto no quadro A como no quadro B, tá certo? Nos aspirantes e também no principal. Vamos falar de futebol brasileiro. O destaque é a Série A do futebol brasileiro. Mais uma rodada, né? Mais uma rodada. Amanhã começa o retorno, tá certo? Vai começar o segundo turno. Tem time que só jogou 14 vezes. Tem 5 jogos atrasados, mas amanhã começa o retorno da Série A, que tem o Botafogo líder, mas apenas 3 pontos à frente do segundo colocado Flamengo, que foi beneficiado nessa rodada, né? O líder Botafogo empatou, o Palmeiras perdeu e o Flamengo ganhou num jogo bem fraco contra o Vitória. Esse jogo aconteceu na Bahia. Série B, o destaque é mais uma vitória do Ceará Sporting Clube. O Ceará crescendo muito nesse momento na Série B, vem de 2 vitórias seguidas e garantindo o Ceará ali na 8ª colocação, a 2 pontos do G4. O Ceará terminando o primeiro turno, faltam 2 rodadas. Está crescendo, pode ser que o Ceará termine bem esse turno e consiga, né, logo no início, pontuar bem para ainda esse ano brigar por uma vaga na Série A do futebol brasileiro. Vamos falar também da Sul-Americana. Teve os jogos, alguns chamam de repescagem, eu prefiro chamar 16avos de final. Acerta aqueles times que ficaram em segundo lugar de cada grupo da Sula, enfrentaram os times que ficaram em terceiro na Copa Libertadores da América. Tinha 4 brasileiros, e 2 se classificaram e 2 foram eliminados. A gente vai atualizar os resultados que classificou e os confrontos das 8avas de finais. Vamos falar, lógico, também de Jogos Olímpicos. Hoje teve a cerimônia de abertura das Olimpíadas, mas muita coisa já aconteceu. Quarta-feira começou os jogos, já teve muita confusão. Jogo que teve o jogo, depois de 2 horas é que teve o resultado final do jogo. Já teve muita lambança, principalmente envolvendo o futebol nos Jogos Olímpicos. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Às segundas-feiras a gente faz um pouquinho mais cedo por conta do treino dos veteranos da Areninha e a gente participa. E hoje, para surpresa de 0 pessoas, a internet é muito fraca. A gente está fazendo gravado, depois a gente coloca nas redes sociais. Não suportou o programa, a nossa internet sempre acontece. Fazia dias que não acontecia, mas hoje acontecia, hoje aconteceu, mas a gente está aqui para levar todas as informações do futebol que aconteceu durante esse meio de semana. No início do programa já trazia o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E hoje meu destaque vai para o início dos Jogos Olímpicos, que começaram de uma forma minimamente esquisita com o jogo de Argentina e Marrocos, muito em função da paralisação temporária do jogo, mas a gente espera grandes Jogos Olímpicos, tanto no masculino quanto no feminino, esse masculino ausente do futebol brasileiro, e a gente espera que as meninas possam nos representar também como em todo para os atletas brasileiros de todas as modalidades nessa semana de Jogos Olímpicos. A Olimpíada começa para valer a partir de amanhã. Amanhã já tem disputa de medalhas, né? Já teve algumas competições que iniciaram, principalmente o futebol, tanto masculino como feminino. Vitória da seleção brasileira, derrota da Argentina no masculino. O Brasil não está representado no futebol masculino. O handebol também, boa vitória da seleção em cima da Espanha, mas começou esses esportes coletivos, né? Os esportes individuais começam a partir de amanhã. Amanhã já tem disputa de medalhas, já tem brasileiro lutando por medalhas. A gente sempre vai atualizar aqui os Jogos Olímpicos. Juanzinho, nosso programa é muita informação e pouca enrolação. A gente vai direto ao assunto. O primeiro campeonato da Areninha, a organização da turma do Cruzeirão da Massa, do Cruzeiro do Barro Preto, o Padre Elvis e o Dedé. Sim, a primeira fase, Juan, é fase de grupo com 3 equipes e vai se classificar os 2 primeiros, tá certo? Não, a gente não tem ainda o número de times que vão participar, mas logo vai ter o sorteio, e assim que tiver o sorteio, sair a tabela, a gente vai atualizar aqui. Vale lembrar que a premiação dessa competição é R$ 1.000 de troféu para o campeão,
o vice-campeão R$ 500 e troféu, o terceiro colocado R$ 300 troféu, o quarto colocado R$ 200 e troféu. O artilheiro também, o goleiro mesmo vazado também vão ser premiados, tá certo, Rosinho? A inscrição é R$ 100 e vai ter uma taxa de R$ 20 para ajudar na arbitragem, tá certo? Essa competição, como eu falei, repito, começa agora em agosto, não sei se no primeiro semana de agosto, não, no primeiro final de semana de agosto, mas o fato é que começa logo essa competição. Nesse momento o Cruzeiro está apenas treinando, né? Treinando, visando as competições, principalmente os meninos, né, que fazem o Cruzeiro, estão divididos, e alguns times que vão disputar essa competição aqui na Areninha, e também o Cruzeiro que vai participar das quartas de final, né? Está aguardando a definição dos classificados, todos os classificados lá no terrão. O Cruzeiro que está classificado lá na categoria principal, os aspirantes foram eliminados, tá certo? Então, o Cruzeirão da Massa, mandar um abraço para o Dedé, para o Arielson, para o Levi, todos os jogadores e torcedores do Cruzeiro, do Cruzeirão da Massa aqui do Barro Preto. Falar no terrão, Juan, a gente teve já 6 confrontos, e nós temos mais 2 jogos, só que esses jogos, Juan, eu entrei em contato com o pessoal da organização, meu amigo Carlos Cordeiro, que é o organizador, e não vai ter jogo nesse final de semana, tá certo? Foi adiado, então a gente mantém aquela tabela, 6 times classificados na categoria principal e 3 na categoria aspirante. Lembrando que ainda falta, Juan, o jogo do Náutico de Salgadinho, São Paulo de Baixa Fria, e o Juventude da Alvaçã e também a Portuguesa de Águas Belas, jogão de bola. Esses 2 jogos serão remarcados, tá certo? Então a gente vai atualizar, Juan, quem está classificado nos aspirantes e também no principal 6. Só faltam 2 confrontos para a gente conhecer todos os times que vão participar das quartas de finais. Os aspirantes, os classificados são Bahia, o São Gonçalo da Mutambeiras, o Fortaleza de Canaficho, o Cearazinho, o Real Madrid do Pedregal, o Juventude e o Santos. No principal são PSV, o Cruzeiro, o Fortaleza, o Cearazinho, o Real e o Dourados. Juan, são 6 times classificados, mas só quem repete, né? Só os times que repetem tanto o primeiro como o segundo quadro, tanto os aspirantes como o principal, apenas o Fortaleza e também a equipe do Cearazinho / Real Madrid do Pedregal, tá certo? Os demais, sempre quando passou um quadro, o outro foi eliminado, tá certo? Então, no próximo programa, nos próximos programas, a gente atualiza direitinho, assim que sair a data. Acredito, João, que seja no primeiro final de semana de agosto, tem esses 2 jogos, para daí ter o sorteio e a gente conhecer os confrontos das quartas de finais. O Juan, mandar um abraço também para o meu amigo Kleber Carneiro, para o Ivanaldo, são os organizadores da segunda Copa Society, lá da Arena Juremal, dia 27, também conhecido como amanhã. Tem jogo, Juan, tem jogo, 2 jogos, lembrando que nessa rodada não tem jogo 4 horas, Juan. Os jogos foram remanejados para 18 e também para 19 horas, e o Juan vai atualizar os confrontos desse final de semana, desse sábado. Às 6 horas vamos ter os amigos do Hernando contra o Barcelona do Chinelo, e às 7 o Vila Nova do Tabuleiro do Galho contra os amigos do Kleber. Juan, tá aí, a segunda Copa Society lá da Arena Juremal, a organização do meu amigo Kleber Carneiro e também do Ivanaldo, tá certo, Joãozinho? Na Copa Zé Regino, mandar um abraço também para o Joelzinho, para todos os dirigentes, né? Todos os dirigentes lá dessa competição, todos os organizadores. O Joelzinho sempre mantém o grupo atualizado e a gente sempre pega as informações lá, né, Joãozinho? Nesse final de semana a gente tem a 4ª Copa Zé Regino. Isso é domingo, Juan, domingo dia 28. Esse jogo terá cobertura total da TV FP Esporte, tá certo? O diretor-geral, né, o Benarte, estará lá com a equipe na transmissão desse jogo, na Arena Antônio Mazenir Lima. Grande jogo de bola, é o time da casa, é o Palmeiras do Riacho das Flores, vai jogar contra a equipe do Bahia Esporte Clube, né, Juan? Do Bahia Esporte Clube, jogão de bola, valendo pela Copa Zé Regino. Jogo único, tá certo? Jogo único nesse final de semana. Mandar um abraço mais uma vez para o Joelzinho, o organizador. A Copa Regional da Lagoa do Serrote está parada, Juan. Está parada. Houve apenas um jogo das quartas de finais e pós-festa, né? Até achei que nesse final de semana
a partir de amanhã já ia ter jogo, mas não. Depois vai ser remarcado a partir de agosto essa competição. Mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, Relações Públicas, de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote e adjacências, Juan. E vem aí, Juan, mais uma Copa, lá a Copa Aos Ferreira de Pelado, troféu Evanger Rocha. Já saiu o sorteio dos grupos e a gente tem aqui o grupo do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que estará no grupo ao lado do Vila Nova Tabuleiro do Gado e também do Aragão Esporte Clube. Tá certo? Então, futebol amador, o que tinha de mais importante era isso, Juan. Então, a gente agora vai falar de futebol profissional. O destaque é a Série B do futebol brasileiro, que a gente teve rodada de número 17, Juan. Faltam 2 rodadas, apenas. O Esporte Clube do Recife só jogou 15 vezes, tem 2 jogos atrasados, um é contra o Operário, o Ferroviário Operário, o Fantasma, e o outro é contra o CRB. Os demais, todos os outros 17 times estão com 17 jogos, tá certo? Então esses 3 aí, o CRB e o Operário com um jogo a menos, estão com 18, e o Esporte Clube do Recife com 2 jogos a menos. A gente teve rodada completa e o destaque, sem dúvida nenhuma, foi a vitória do Ceará. O Ceará jogou muita bola, um primeiro tempo excepcional contra a equipe do Botafogo, não tomou conhecimento. O Ceará fez 4-1 e também a vitória do líder. Vamos atualizar todos os resultados da rodada número 17, Juan. O destaque é que teve 3-0, Juan. Já a rodada que começou com o Santos fazendo 4-0 no Coritiba, que está muito próximo da zona de rebaixamento no momento. O Operário 0-0 com a equipe do Novo Horizontino. A Chapecoense com 1-1 com o Sport, o Mirassol 0-0 com o Avaí, o Ituano 0-0 com o América Mineiro, que é o próximo adversário do Ceará, a Ponte Preta deu 1-0 no Vila Nova, o Brusque 1-0 na equipe do Paysandu, o Amazonas 1-1 com o Guarani, o Ceará 4-1 no Botafogo da Paraíba está na Série C, esse daqui é o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Goiás 1-1 com a equipe do CRB. Rodito aí, rodada 17. Também, na rodada 17 completada, né? Como eu falei, tem 2 jogos atrasados, os 2 jogos envolvendo o Esporte Clube do Recife, tá certo? Com isso, depois de 17 rodadas, o Santos é o líder com 32 pontos, o Vila Nova é o segundo com 28, o América também, próximo adversário do Ceará com 28, é o terceiro, e o Novo Horizontino é o quarto com 27, tá certo? O Mirassol é o quinto, o Operário é o sexto, o Goiás é o sétimo, e o Ceará Sporting Clube é o 8º colocado, vão a 2 pontos do 4º colocado, que nesse momento é o Novo Horizontino. E assim, Juan, também, nesse momento, o Ceará tem 25 pontos, está a 7 pontos do líder Santos, tá certo? Então o Ceará, se tem 2 jogos, né, 2 jogos ainda para terminar o primeiro turno, se o Ceará pontuar bem, pode começar o segundo turno, Juan, ou dentro do G4, ou bem próximo disso, né? O ideal é que terminasse dentro do G4 e não saísse mais, mas se terminar ali bem próximo, tem chances reais, porque o Léo Condé chegou há pouco tempo, né? Só são 4 jogos, está ajeitando a equipe ainda, mas a gente já nota, né, que o time já tem outro comportamento e a gente torce demais que o Ceará se ajeite e consiga brigar de fato, né? Porque até então, Juan, entrou no G4 quando ganhou do Coxa, mas na rodada seguinte tinha chance de assumir a liderança. O Ceará teve uma queda bem considerável, acabou caindo demais da tabela, ficou mais próximo do Z4 do que do G4, mas nesse momento, com o Léo Condé ajeitando o time, o Ceará está se ajeitando e está dando esperanças à torcida, né? Vamos esperar também, são 2 jogos seguidos, 2 vitórias, vamos esperar um pouquinho mais, tem um jogo difícil agora, se confirmar a vitória fora de casa com o América e fechar com a vitória em cima do Guarani, com certeza o Ceará vai brigar e brigar forte por uma vaga na Série A do futebol brasileiro, tá certo? O Sport com 2 jogos a menos é o 9º, o Avaí, que derrocada do Avaí, João. É apenas o 10º, já foi líder. O CRB está se recuperando, tem um jogo a menos, o 11º, esteve até bem pouco tempo na zona da degola, Ponte Preta 12º, Paysandu 13º, 14º o Amazonas, o Coxa, Juan, só está a 2 pontos do Z4, é o 15º, a Chapecoense 16º, dentro da zona da degola está a equipe do Botafogo, é o 17º, o 18º é o Brusque não consegue sair, Juan. O Ituano é o vice-lanterna, é o 19º, e o Guarani é o lanternão. A 11 pontos disso aí. É sim, o Guarani está numa situação muito ruim, 8 pontos, eu diria até que o Guarani está na 3ª divisão do ano de 2025, porque ele precisa, Juan, fazer 45 pontos, faltam 37 pontos,
falta o quê? 22 jogos para fazer 37 pontos. Você precisa ganhar 12 jogos. Então é realmente muito difícil para a equipe. É aproximadamente a situação do Fluminense há poucas rodadas. Mas o Fluminense fez 2 vitórias, né, Juan? 2 vitórias seguidas, né? Deu uma melhorada. O Arias voltou, teve a contratação do Thiago Silva, outros jogadores ali, a contratação do Mano, então acho diferente a situação, tá certo? Então, Rosinho, a rodada número 18 já começa hoje. O destaque é o vice-líder em campo. Juan vai atualizar todos os jogos valendo pela rodada número 18, também conhecida como penúltima, Juan, dessa primeira fase. Hoje que vamos... Primeira fase não, né? Do primeiro turno. Hoje que vamos ter o Ituano contra a equipe do Vila Nova, o Mirassol contra o Operário. Amanhã, os jogos de amanhã já, o Coritiba com a Chapecoense, o Sport com a Ponte Preta. No dia 28, Guarani com o Brusque, batalha do Z4. E no dia 21, também no dia 28, o América com o Ceará. Tem que tirar ponto daqui. O CRB com o Santos. Dia 29, o Paysandu com o Novo Horizontino e o Goiás com o Amazonas. E no dia 30, o Avaí com o Botafogo de Ribeirão Preto. É a Série B do futebol brasileiro, como eu falei, está terminando o primeiro turno. Na Série A, a gente teve a rodada 19, fechamento do primeiro turno, mas só fechou, Juan, para 1, 2, 3, para 7 times. 7 times fechou o primeiro turno. A maioria dos times estão devendo jogos, mas a gente teve 2 jogos, teve um jogo valendo ainda pela terceira rodada e a gente teve 5 jogos valendo pela rodada número 19. Os jogos atrasados que a gente tinha era o Criciúma com Fortaleza, que acabou 1-1. Na rodada 19, iniciando o Cruzeiro fez 2-0 no Juventude, São Paulo 2-2 com o Botafogo, o Fluminense 1-0 no Palmeiras, e resultados que favoreceram o Flamengo, que ganhou de 2-1 no Vitória. O Atlético Goianiense empatou em 1-1 com o Bahia, o Corinthians 2-2 com o Grêmio, empate no finalzinho já. Com isso, o Botafogo é líder da competição, o Flamengo é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, o Fortaleza aparece na 4ª colocação, o Cruzeiro é o 5º, São Paulo é o 6º, o Bahia é o 7º, o 8º é o Atlético Paranaense, o Red Bull é o 9º, o Atlético Mineiro é o 10º, o Vasco na 11ª, o Juventude na 12ª, o Internacional, Juan, só jogou 14 jogos, então está devendo 5 jogos saindo do primeiro turno e já começa o segundo contra o Bahia no próximo domingo. Então, aparece na 13ª colocação o Internacional, o Corinthians na 14ª, o Criciúma na 15ª, 16º, Juan, é o Cuiabá, o Grêmio é o 17º, dentro da zona da degola, o Vitória é o 18º, Vitória não está na situação boa, o Fluminense, Juan, mostrando recuperação e 2 vitórias seguidas, já não é mais o lanterna, tem 14 pontos, é o 19º, e já está olhando para o Cuiabá, está 3 pontos para sair da zona da degola, até bem pouco tempo era 9, Juan, então, depois de 2 rodadas, o Fluminense está a 3 pontos para sair da zona da degola, o Atlético Goianiense é o lanternão com 12 pontos. A rodada de número 20, Juan, número 20, é rodada completa nesse final de semana. O destaque, Juan, é o líder Botafogo, que enfrenta a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro fazendo um bom momento, vem vivendo um bom momento na Série A do futebol brasileiro. Palmeiras contra a equipe do Vitória, Juventude com o Criciúma, Bahia com o Internacional, Botafogo com o Cruzeiro, Fortaleza com o São Paulo, o Red Bull Bragantino com o Fluminense, o Flamengo com o Atlético Goianiense, o Grêmio com o Vasco, o Atlético Mineiro com o Corinthians e o Cuiabá com o Atlético Paranaense. É a Série A do futebol brasileiro. A Série C também, Juan, a rodada 14 estava em curso, teve um jogo atrasado da 6ª rodada e o complemento da rodada 14, o destaque foi a vitória do Floresta. O Ferroviário também teve ganhando, Juan, estava saindo da zona da degola, mas acabou sofrendo um empate. Agora o Floresta, Juan, está olhando já para cima. Então o Floresta, se ganhar esse próximo jogo, tem chances reais para se classificar no G8. Juan. Lembrando, Juan, que se classificam 8 e já só faltam, Juan, para a maioria dos times, só faltam 5 jogos, né? Jogos de ida. O Juan vai atualizar os jogos do meio de semana. Aparecidense 0-0 com o Ipiranga, Confiança 1-1 com o Ferroviário, o Remo 2-1 no CSA, o Floresta 1-0 no Sampaio Corrêa. Pois é, Juanzinho, então o Botafogo, o Belo é o líder, o Atlético é o 2º, Volta Redonda é o 3º, São Bernardo é o 4º, a Ferroviária é o 5º, o 6º é o Londrina, o 7º é o Ipiranga e Tombense, Juan, está na 8ª colocação. O Remo aparece na 9ª colocação, um pontinho, Juan.
O Remo que teve uma vitória importantíssima, ganhou no finalzinho, um gol de Ribamar neles. O Ribamar que fez o gol nos acréscimos, o gol da vitória do Remo. O Figueirense é o 10º, o Náutico é o 11º, o Floresta é o 12º e o ABC é o 13º. O Floresta tem 16 pontos, nesse momento ele tem 4 pontos do G8, tá certo? Então, ele tem um jogo importante, fora de casa com a Aparecidense. Se ele ganhar esse jogo, Juan, ele tem muita chance de subir, bem treinado pelo bom treinador Marcelo Cabo. Na sequência, a gente tem a Aparecidense, próximo adversário do Floresta, na 14ª colocação, o CSA 15º, o Confiança 16º, Sampaio Correia 17º, o Ferroviário dentro da zona da degola é o 18º, e os dois times de Caxias, aliás, os dois times do Rio Grande do Sul, Caxias e São José, são vice-lanterna e lanterna respectivamente. A rodada de número 15 tem prosseguimento e o destaque é o jogo do Florestinha fora de casa e também um Ferroviário que tem que ganhar a qualquer custo, caso contrário o Ferrinho vai ficar numa situação muito difícil, porque está terminando, ou você pontua agora ou senão não tem mais tempo para recuperar. O Sampaio Corrêa com o Náutico, Figueirense com o Remo, Tombense com o Atlético Clube, o Ferroviário com o CSA, o Caxias com o São José, o ABC com o São Bernardo, Ipiranga com o Botafogo da Paraíba, Confiança com Volta Redonda, a Ferroviária com Londrina e o Aparecidense com Floresta. É a Série C, Juan, a Série C do futebol brasileiro. A Série D, Juan, a gente falava, né, da classificação do Floresta não, do Atlético Cearense, que empatou, né, tomou um gol já no final do jogo, teve um jogador expulso, tomou o gol, como eu falei, e fez o gol. O juiz deu 8 minutos, fez o gol já nos acréscimos, gol de goleiro e o gol de bicicleta. Então o goleirão, aí o John, né, da equipe do Atlético Cearense, entrou para a história fazendo o gol da classificação. Fazer gol de goleiro já é difícil, né? Geralmente acontece em finais de jogos. Quando vale a classificação, melhor ainda. E quando esse gol é de bicicleta, Juan, então não tem explicação. Foi um golaço do John, goleirão do Atlético Cearense, que começa as oitavas de finais, não, as 16 aves de final. Eram 64 times, 8 grupos com 8 e classificavam 4, tá certo? Então ficaram 32 são 16 confrontos, 16 aves de final. Começando nesse sábado já tem 10 jogos, o destaque é o Iguatuzinho, que é candidato sim a subir, porque é bem treinado pelo Flávio Araújo, jogando fora de casa com a Jacuipense. São 10 jogos no sábado e 6 no domingo. Jacuipense vai jogar com o Iguatu, Novo Hamburgo com o Maringá, o Real Noroeste com o Brasiliense, Tocantinópolis com o Manauara, o Princesa dos Solimões com o Alto do Piauí, o Água Santa com o Brasil de Pelotas, o América de Natal com o Retrô, e o Manaus com o Maranhão, o Misto com a Portuguesa, a Avenida com o Internacional de Limeira. Esses os jogos de sábado. No domingo a gente vai ter o Asa com o 13 da Paraíba, o Atlético Cearense com o Itabaiana, Costa Rica com o Cianorte, Itabuna com o Anápolis, o Craque com o Nova Iguaçu e o River do Piauí com o Porto Velho. É a Série D do futebol brasileiro. Agora, Juan, é mata-mata. Teve também, Juan, mais uma rodada valendo pelo Brasileirão Sub-20. Juan, o destaque é a vitória do Ceará Esporte Clube. Muitos gols, principalmente no final do jogo, mas garantiu uma vitória importantíssima da equipe cearense. Internacional 2x0 no Atlético Mineiro, São Paulo 0x0 com a América, o Cruzeiro 1x0 no Red Bull Bragantino, o Flamengo 2x1 no Botafogo, Atlético Goianiense 3x0 no Santos, o Goiás perdeu 2x0 para o Grêmio, Palmeiras 1x1 com Fortaleza, Bahia 3x3 com Cuiabá, o Ceará 4x3 no Atlético Paranaense e o Fluminense 2x1 no Corinthians. Juan, essa competição Sub-20, ela classifica 8, Juan, e já são 14 jogos, aliás, já teve 15 confrontos, né? Tem time devendo jogos ainda, mas a maioria já está na rodada 15, então só faltam mais 4 jogos, Juan. 4 jogos. Lembrando, Juan, aqui, as quartas de final, o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. Então, o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado jogam em casa e é só jogo de ida, tá certo? Tanto as quartas de finais como as semifinais é jogo único, então é importante se classificar da primeira à quarta colocação, mas o Ceará Esporte Clube está ali brigando por vaga, né? O líder nesse momento é o Palmeiras, o Grêmio é o segundo, o Atlético Paranaense é o terceiro, o Cruzeiro é o quarto, o Fortaleza é o quinto, o Flamengo é o sexto, o Flamengo tem um jogo a menos, o Goiás é o sétimo e o Ceará é o oitavo colocado. Lembrando que a gente tem
ainda 4 rodadas para alguns times e 5 para outros, tá certo? Então, é interessante o Ceará garantir, né? O Ceará dificilmente vai classificar nos 4 primeiros, mas é interessante classificar e ir para as quartas de final mesmo para decidir fora de casa. A gente teve também, pelo nosso manjadinho sub-20, apenas um jogo, Juan. Que foi o Cariri 0-0 com o Crato. A terceira divisão cearense também só um jogo, Juan, e agora só falta uma rodada. O Juan vai atualizar o jogo que tinha da terceira rodada, não, Juan, o jogo da sexta rodada. O Aliança 1-1 com o Sport Limoeiro. O Sport Limoeiro, se ganha esse jogo, assume a liderança, mas como não ganhou, vai decidir na última rodada. Sétima rodada, Juan. Primeira classificação, o Quixadá é líder. O Sport Limoeiro é o segundo, o Tianguá é o terceiro e o Crato é o quarto. O Terrimar é o quinto, tem grande probabilidade de classificar. O Aliança precisa de uma combinação. E o Itarema já está eliminado, é o Lanternão, não fez nenhum ponto, só perdeu e não joga mais, tá certo? Então, primeiro, Juan, fale os confrontos. O Tianguá contra o Crato, o Quixadá com o Sport Limoeiro e o Terrimar com a Aliança. Então, o que é que precisa aqui, Juan? A gente sabe que o Quixadá e o Limoeiro vão disputar a liderança e a vice-liderança. Um vai ficar em primeiro e em segundo. O Quixadá joga pelo empate para conseguir a liderança, ficar em primeiro e ter vantagem, né? Então, o Sport Limoeiro, aliás, os outros jogos, Juan, o Tianguá enfrenta o Crato. Se ele ganhar, está classificado. E o Terrimar precisa vencer o seu jogo, vencer o Aliança, que não é muito difícil, e torcer que o Tianguá ganhe do Crato. Pronto, aí o Terrimar classifica. Compreendeu? Compreensível. Então, é muito... Não, o empate também classifica. Classifica, exatamente. Então, o que é que o Terrimar, que é o quinto no momento, o que é que ele precisa? Vencer o Aliança, que não é muito difícil, e torcer que o Crato não ganhe do Tianguá fora de casa. Então, Juan, estou achando que o Terrimar vai classificar aqui no lugar do Crato, tá certo? Então, na segunda-feira, a gente traz a atualização e os confrontos das semifinais. O Juanzinho, a gente teve também Sul-Americana, a gente já tinha acontecido os jogos de ida no mês de semana passado, e a gente teve os jogos de volta, Juan. E a gente tinha o Cuiabá, o Internacional, o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense nessa fase. Alguns chamam de repescagem e eu chamo de 16 avos de final, que são os times que ficaram em segundo dos seus grupos, cada um enfrentou um time que caiu da fase de grupo da Copa Libertadores. Então, Rosinho, como ficou? Quem passou? Quais foram os resultados? Quem classificou até o momento para ir para as oitavas de final? O Atlético Paranaense fez 2-1 no Cerro. O primeiro jogo tinha sido 1-1, então passou. O Always Ready 3-1 na LDU. O primeiro jogo tinha sido 3-0 para a LDU. O que prova que um time boliviano é um perigo na Bolívia. Porque assim, Juan, o time da Bolívia, quando eles jogam em casa, eles têm um jogador que ninguém tem, que é a altitude, né? Então eles jogam com 12, a altitude é o melhor jogador deles. Quando ele sai da Bolívia, é realmente muito difícil. O Cuiabá perde 2-1 para o Palestino, primeiro brasileiro eliminado. Pois é, o Cuiabá que tinha empatado fora de casa, 1-1. Mas tomou 2-0 aí ficou difícil de buscar. O Red Bull também, Juan, tinha empatado de 1-1 com o Barcelona. E fez 3-2 na volta. Boca Juniors 1-0, Independente Del Valle. O primeiro jogo tinha sido 0-0. Confronto mais nivelado aqui, na minha opinião, com times mais superiores. O Universidade Católica 1-1 com a equipe do Libertad, O Libertad tinha ganho o primeiro jogo. O Internacional 1-1 com o Rosário Central. O Rosário já ganhou o primeiro jogo e vai passar a pegar o Fortaleza. Atenção, torcedores do Fortaleza. E o Huachipato venceu o Racing de Montevidéu fora de casa. Havia perdido o primeiro jogo e conseguiu a vaga nos pênaltis. É verdade, tá aí o time, o Huachipato do Peru, ganhou dentro do Uruguai e classificou, ganhou de 1-0, a gente tinha perdido o primeiro jogo, diferença de um gol tá aí. E conseguiu. E marcou um dos piores jogos da Libertadores com o Grêmio, né? Juanzinho. Então, Juan, só volta aí, Juan, a tela para a gente ver dos times que classificaram. O Atlético Paranaense vinha da Libertadores, classificou. A LDU vinha da Libertadores, classificou. Não, Juan, cada um tem um confronto da Libertadores. Quem vinha? O Cerro Porteño vinha da Libertadores, exatamente, Juan. O Cerro Porteño vinha da Libertadores e o Atlético Paranaense era da Sula, então passou o Atlético. A LDU vinha da Libertadores do grupo do Botafogo, classificou. O Palestino também vinha da Liberta, classificou. O Red Bull Bragantino vinha da Sula, exatamente. Quem vinha da Libertadores era o Barcelona. O Boca Júnior vinha da Sula mesmo, não era? Foi segundo no grupo que era do Fortaleza. O Del Valle vinha da Libertadores. O Libertad vinha da Libertadores. Tem certeza, Juan? Tem certeza, né? E o Rosário Central
também vinha da Libertadores, o Huachipato também. Então, quantos times classificados da Libertadores? A maioria, né, Juan? Pro 5 ou 6 por aí. Então, a maioria que estava na Libertadores conseguiram a classificação, tá certo? Como ficou as oitavas de final? O Huachipato vai enfrentar o Racing Clube, o Rosário Central, o Fortaleza, Libertad com o Ameliano, era para só Paranaense, mas pipocou, o Red Bull Bragantino com o Corinthians. Que jogo esse? Boca e Cruzeiro. O Cruzeiro num bom momento, o Boca muito mal, mas é o Boca, né? É o Boca. Então, grande confronto. Se fosse apostar umas moedinhas, apostaria a classificação do Cruzeiro. O Palestino com o Independente Medellín, o Atlético Paranaense com o Belgrano e a LDU com o Lanús. A gente vê se é estratégia jogar, passar em segundo para jogar com o Belgrano ou passar em primeiro para jogar com o Libertad. Juan, pois é. Então a gente vai acompanhar. Agora a gente vai falar, Juan, a gente vai falar da primeira liga, da Copa, da Liga Profissional da Argentina, 7ª rodada. E quando, Juan, chama a atenção na hora da classificação. O Juan vai dar o primeiro dos resultados da 7ª rodada. O Tigre 1-1 com o Central Córdoba, o Atlético Tucumã 1-0 no Instituto, o Lanús 3-2 no Belgrano, o Platense perdeu 2-0 para o Vélez Sarsfield, de Godoy Cruz 2-1 no Grande River Plate, o Huracan 0-0 no Estudiantes, Sarmento 1-0 no Racing Clube, o Tajeres de Córdoba 1-1 com o Defensa e Justiça e o Independente 0-0 com o Barraca Central. O Ginásio La Plata perdeu de 1-0 para o São Lourenço, o Newell's 0-0 com o Independente Rivadavia e o Deportivo Riestra 2-0 no Argentino Júnior. Bom, depois de 7 rodadas, a equipe do Huracan aparece na liderança, com 15 pontos em 7 jogos, marcou 9 gols, sofreu 3. O River Plate, Juan, aparece na 10ª colocação. Essa competição tem 26 clubes. E o Boca aparece na 19ª colocação. O mau momento do Boca Juniors é de chamar a atenção, tá certo? Não consegue ir bem nas competições. Por isso, acredito que o Cruzeiro é favorito para passar para a próxima fase da Sula. Lembrando que o Boca ainda não está classificado para a Libertadores de 2025. E longe disso, né, Juan? Precisa melhorar muito. O Rosinho falar de Olimpíada, começou a Olimpíada, a gente teve jogos valendo pela primeira rodada, todos os jogos, Juan. Lembrando, Juan, que a Olimpíada são 4 grupos de 4, então classifica os 2 melhores, isso no futebol masculino. Seleção argentina que perdeu de 2-1 para o Marrocos. Lembrando, essa Juan, boa seleção marroquina. Esse jogo teve muitas paralisações, o juiz deu 15 minutos de acréscimo. Quando estava nos acréscimos, 11, 12 minutos, a Argentina estava perdendo 2-0, acabou empatando o jogo, aí teve nova invasão, o juiz, ele apenas, Juan, ele paralisou o jogo, tá certo? Paralisou o jogo, não recomeçou depois do gol, por conta de segurança, ele paralisou, tá certo? Muita gente achou que ele tinha terminado o jogo, tá certo? Aí depois de 2 horas... Quando todos os torcedores saíram do estádio, porque estavam falando, Juan, que era perigoso, tinha ameaça de bomba, então para a segurança de todos, voltou o juiz, voltou o Marrocos, voltou o time da Argentina e voltou com a revisão do gol. E foi constatado nessa revisão, isso depois de 2 horas, foi constatado que o jogador da Argentina estava com o pezinho à frente, então impedimento. Tá certo? Impedimento, 2-1 para o Marrocos. Os times ainda jogaram mais 3 minutos para completar os acréscimos. Aí terminou o jogo, o primeiro jogo da Argentina nas Olimpíadas, derrota dos argentinos. E muita confusão, principalmente por conta de anular o gol, por conta de jogar esses 3 minutos depois de 2 horas que o jogo tinha terminado. Continue. Exatamente. E a gente teve o Uzbequistão perdendo 2-1 para a Espanha, tá aí, geração Uzbek 2030 para 2034, esperem. O Egito 0-0 com a República Dominicana. Eu me arrisco a dizer que já vem forte em 2030, Juan. 2030 no Uruguai e na Argentina, a geração Uzbek vem forte. Continuando, o Egito 0-0 com a República Dominicana, que só Deus sabe como se classificou. Guiné perdeu 2-1 para a Nova Zelândia, o Iraque 2-1 na Ucrânia, o Japão 5-0 no Paraguai, a França 3-0 nos Estados Unidos e Mali 1-1 com Israel. Tá aí o Japão fazendo um trabalho que o Brasil não fez. Juanzinho, como eu falei, né? Então só são 16 seleções, 4 grupos de 4, classificam os dois melhores para ir já para as quartas de finais, tá certo? Então
tem um mata-mata, a outra disputa já é valendo medalha, tá certo? No futebol feminino, Juan, só são 12 seleções. São 3 grupos de 4 seleções, tá certo? Então classificam 2 de cada grupo, ficam 6, correto? E os 3 terceiros colocados classificam 2 para fazer 8 também, para ir para as 4 de finais. Tá certo? Então, primeira rodada, destaque a vitória do Brasil. O Brasil não jogou absolutamente nada, mas jogou com um time muito ruim e ganhou de 1-0. A França 3-2 na Colômbia, os Estados Unidos 3-0 na Zâmbia, a Alemanha 3-0 na Austrália, a Nigéria perdeu de 1-0 para o Brasil, o Canadá 2-1 na Nova Zelândia e a Espanha 2-1 no Japão. A gente vai sempre trazer, atualizar, principalmente o futebol masculino e feminino e o quadro de medalha. A gente sempre vai trazer aqui no bate-bola. Tivemos final de campeonato. Sim, grito de campeão, até que saiu. Já tinha acontecido um jogo no meio de semana, dia 7 desse mês, o dia 17 do 7, a equipe, no meio de semana passado, o trem tinha ganho do Oratório 1-0 e teve o jogo de volta. Quem gritou campeão, quem é a torcida que está comemorando lá no Amapá. Que foi o trem 2-1, o Oratório ganhou os 2 jogos, passou o trem realmente e anotou mais um na placa de campeão, maior campeão do Amapá. Pois é, Rosinho. Então, por hoje tá bom, vamos finalizar com o hino do Botafogo. Final de semana importantíssimo, tá certo? Começa o mata-mata da Série D, mais uma rodada da Série C, mais uma da B, tá certo? A penúltima do primeiro turno e vai começar o segundo turno da primeira divisão do futebol brasileiro, tá certo? A gente vai acompanhar também os jogos. Tá acontecendo muitos jogos amistosos, né? Mas a maioria dos times da Europa, os seus jogadores estão de férias, né? Aqueles jogadores que jogaram Copa América, Eurocopa, ainda estão de férias. Então, muitos times estão jogando mais desfalcados, tá certo? Mas agora, em agosto, já começa, tá certo? A partir do dia 8 de agosto, dia 8, 9, 11, vai começar os principais campeonatos europeus. Mas, assim, aqueles fortes mesmo que a gente conhece, vai começar apenas na segunda quinzena de agosto, mas são 2 semanas, já a bola vai rolar no velho continente. Então, vamos finalizar com o hino do Botafogo. A gente retorna, se Deus quiser, na segunda-feira, um pouquinho mais cedo, com o bate-bola. Se a internet deixar, a gente faz ao vivo. Caso contrário, a gente faz gravado, depois coloca nas redes sociais. Fique com o hino do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo de Futebol de Regatas. Botafogo, campeão desde 1910, foste herói em cada jogo. Botafogo, por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também, tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, foste herói em cada jogo. Botafogo, por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também, tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz.